Dia, bom dia, bom dia! Hoje temos uma live muito especial com a fisioterapeuta Carol Montenegro e a gente vai trabalhar um assunto que é muito importante na vida das mulheres, né? Gestantes, futuras mamães, que é a fisioterapia pélvica no trabalho de parto. Enquanto eu aguardo a Carol chegar aqui, vou trazer alguns dados que eu pesquisei, né? Como eu sempre faço antes das nossas lives. Até porque eu não sou fisioterapeuta. Quero trazer a melhor informação possível e recente para vocês que estão aqui comigo ou que vão assistir a aula gravada depois. Então, o que eu encontrei, tá? Que a fisioterapia durante o trabalho de parto pode reduzir a fase ativa em até 25%, ou seja, um quarto desse tempo que a mulher leva para fazer o nascimento. Também a gente encontrou aqui em várias revistas a questão das posições, né? Posições diferentes, as verticais. Existem várias técnicas de mobilidade pélvica e controle respiratório que ajudam a mãe no momento da expulsão, diminuem a analgesia, dão mais autonomia da mulher e tornam realmente esse trabalho de parto um processo consciente, ativo e muito mais, talvez, inclusivo. Vou chamar a Carol que tá chegando por aqui. Se você tem pergunta, manda pra gente que eu tenho certeza. Deixa a Carol chegar por aqui. Boa tarde! Boa tarde, tudo bem? Eu tô ótima, e você? Tudo bem também. Improvisando aqui um estúdio no quarto da minha mãe, que a função cuidadora está on. Faz parte, né? A Sim. gente tem essas reorganizações de agenda em alguns momentos do nosso dia, isso acontece. Primeiro quero te dizer, né, que eu tô muito feliz de tê-la aqui. Sabe que eu gosto muito de ti, admiro muito teu crescimento, né, enquanto fisioterapeuta, a construção da tua carreira. Vou anunciar aqui em primeira mão que agora a Carol passa a integrar, né, o nosso time de professores aqui do Instituto Ciclos dentro da pós-graduação em fisioterapia pélvica. A Carol já está com a gente há 3 anos, fazendo a tutoria de maneira exemplar dentro da fisioterapia pélvica, impulsionando e ajudando a construir novas fisioterapeutas, né, para que venham também impactar na vida de mulheres, de famílias, de bebês que vêm ao mundo de uma maneira, eu vou usar a palavra mais amorosa, né, desmistificando um pouquinho aquilo que a gente vê na TV, na novela, no filme, do que é o trabalho de parto. E aí, e aí, Carolzinha, dentro disso, eu queria que a gente começasse falando justamente desse imaginário que é o trabalho de parto, né? Que eu vejo que se divulgou o trabalho de parto de uma forma muito violenta, de uma maneira até chega a ser agressivo, que dependendo de como a mulher lida com isso, ela não quer nem ouvir falar. E baseado na tua experiência, queria que tu trouxesse um pouquinho disso para a gente dar o pontapé inicial nessa conversa. Primeiro quero te agradecer por esse espaço, né? É sempre muito bom estar aqui com você, compartilhando conhecimento. Inclusive as lives como um todo das Ciclos, né? Elas trazem muito conteúdo, muito também sobre a temática da saúde da mulher. Eu assisti até uma aula de nutrição que falava sobre a parte da saúde da mulher, interessantíssimo. E eu acredito que realmente a gente precisa desconstruir algumas coisas para chegar nesse cuidado. Porque o que você falou do imaginário é literalmente o que fica marcado na gente como a experiência do parto. Então, toda mulher que vai para o hospital, qual é a primeira sensação que ela tem? A bolsa vai romper, eu vou para o hospital e meu bebê vai nascer. Mas a minoria das mulheres tem a bolsa rompida antes do processo do trabalho de parto. Então chega a ser uma surpresa, chega a ser uma surpresa para as mulheres saber que isso não precisa necessariamente acontecer. Eu, em janeiro, acompanhei o meu primeiro parto empelicado, que é quando a bebê nasce dentro da bolsa. Então a bolsa dela não se rompeu em nenhum momento do trabalho de parto, nem quando as contrações se intensificaram, nem quando as coisas já estavam evoluindo. E isso, quando a gente
conversa sobre isso, é um choque para as pessoas. Então é muito bom também a gente poder falar sobre essas crenças que a gente vai tendo em relação ao processo do parto, para que aí, a partir disso, entendendo que não precisa ser dessa forma, a gente converse sobre, de fato, os caminhos até esse trabalho de parto acontecer. Então, a começar pela televisão. O que a gente vê é sempre, inclusive nas séries médicas, eu estava reparando isso. A gente sempre vê que a bolsa da mulher rompe, as contrações já começam super intensas, é aquela correria para chegar no hospital. Quando você chega no hospital, a mulher tá como? Deitada na maca, com as pernas afastadas, fazendo força, força, força até o bebê nascer. E isso é o que fica na cabeça, né? Então, muitas mulheres, para entender o processo do parto, elas aguardam a bolsa romper. Então, elas olham, Uhum. às vezes ela tá tendo contração, mas fala: nossa, minha bolsa ainda não rompeu. Nossa, eu já tô com 39 semanas e minha bolsa não rompeu. Eu tô com 40 semanas e minha bolsa não rompeu. Mas não é a bolsa rompida que faz o bebê nascer. Na verdade, são as contrações e elas não dependem da bolsa romper para começarem. Pelo contrário, quando a bolsa rompe primeiro, a gente tem até mais risco de intervenções, porque a bolsa é basicamente o balão de proteção desse bebê. Se a bolsa rompe, a única coisa que isso representa é que agora essa proteção foi rompida. Então a gente precisa ter um cuidado maior, uma atenção maior, um monitoramento mais de perto, a depender do tempo em que essa bolsa já rompeu. Então, na verdade, a crença popular é o que mais dá trabalho. É mais trabalhoso para o parto que a bolsa rompa primeiro do que esperar esse processo acontecendo aos poucos. E isso que a gente, né, eu tenho tentado em todas as lives, como tu falou, trazer vários profissionais e mostrar a importância do profissional para ajudar a esclarecer a população. Porque grande parte das pessoas não é da área da saúde Sim. e vai aprendendo vendo as coisas que acontecem na sua família, na sua comunidade, né? Aquilo que eu estou mais exposto. E a maternidade, ela é carregada de um imaginário muito potente, né? Porque afinal de contas é o sonho de uma família, é o sonho de um bebê, né? Tem toda uma projeção da família em cima daquele bebê e também em cima daquele parto. E também das histórias que as mulheres da nossa família têm, né? Por exemplo, se eu pegar a minha mãe que entrou aqui agora, minha mãe nunca teve problema. Ela teve 3 filhos e os 3 foram de parto natural ou normal, como ela fala. E ela é uma defensora ah, fervorosa desse tipo de parto. Eu não fui nesse caminho, a minha irmã tentou e também não teve condições de fazer nesse caminho. E eu vejo que talvez, se lá atrás eu e a minha irmã a gente tivesse tido o conhecimento da importância de ter um fisioterapeuta, a nossa condução de parto seria diferente. Porque o que que a gente fazia? Ia num obstetra, ele fazia todas as orientações, quem mantém atividade física se prepare, mas ponto. E aí eu quero te perguntar isso, como que é hoje, né? Qual é o trabalho que vocês estão fazendo para que essa informação chegue nas mulheres? Porque quando eu fui estudar um pouquinho para falar contigo, eu vi que tem trabalhos que mostram que pode reduzir até 25% do tempo de trabalho da hora da expulsão. Pô, isso é coisa pra caramba, é um quarto do trabalho, né? E Imagina a mulher estar mais descansada, tudo, né? assim, é algo que evita uma fadiga, né? Que você falou, a mulher já chega lá cansada, então realmente é algo que faz muita diferença para essa experiência. Mas antes de falar sobre o acompanhamento no parto, eu acho importante a gente conversar sobre o preparo ainda na gestação. Porque Claro. o que muitas mulheres fazem? Às vezes vem um vídeo no TikTok, vem alguma coisa no Instagram, acham que estão preparadas para o trabalho de parto, mas nunca recebem as orientações adequadas. Então, eu tomo muito cuidado quando eu falo sobre isso, porque eu conheço equipes excelentes, tanto de obstetras quanto de enfermeiras obstetras, e existem vários profissionais competentes nesse mercado. Mas
a nossa taxa de cesárea do Brasil é mais de 50% da população. Então, a gente tem mais da metade das mulheres optando por uma cesárea. E isso é muito pelo que se fala não só no social, mas também nos consultórios. Muitos médicos acabam duvidando da capacidade dessa mulher, acabam pondo isso em prova para ela mesma. Então, a mulher escuta que ela não vai ter condições de parir. Seja porque ela é pequena, seja porque a pelve dela não tem passagem, seja porque o bebê tá grande, seja porque o cordão tá no pescoço. Então a gente vai escutando várias justificativas de por que que a cesárea é mais segura para você, quando a gente, na verdade, para e pensa que a tradução disso tudo que está sendo dito é: a cesárea é mais fácil para mim, vamos por esse caminho porque é mais tranquilo. Então, a gente tem um estímulo muito grande disso no consultório. E o que, que tem mudado recentemente? As mulheres estão começando a ter informação. Porque antes elas passavam a sessão inteira no consultório, às vezes tinham dúvidas, essas dúvidas eram respondidas vagamente, mas agora tem uma profissional do outro lado do consultório que fala assim: mas essa dúvida que você está tendo, você já questionou o obstetra? Ou você já pesquisou sobre isso, isso e isso? Olha, é assim que acontece, é assim que funciona. Sabe que esse procedimento ele não é isento de risco? Sabe que o parto ele tem melhores desfechos para isso, isso e isso? Então a gente orienta. Eu recebi uma gestante um dia desses que ela já chegou no consultório falando: olha, eu vim me preparar para o parto normal. E apesar de ser um preparo que eu quero viver, eu não tô sabendo fazer isso, porque todas as dúvidas que eu levo para a profissional que está me acompanhando, ela não sabe me responder. Tanto que para vir para fisioterapia pélvica, eu tive que me informar que era uma realidade e solicitar que ela me indicasse. E aí vem essa questão de que muitas vezes essa informação ela precisa ser pedida. Uhum. Verdade, não deveria ser assim, né? O primeiro pilar que eu tenho na minha prática de consultório é a questão da educação em saúde. Se essa mulher não entende o que está acontecendo, não entende o processo que ela vai passar, não tem como a gente esperar que ela vá se manter calma e tranquila em relação a esse momento, né? Então, antes mesmo de pensar lá na frente, lá no parto, a gente precisa pensar que essa educação precisa ser feita em consultório e que é um espaço em que a mulher vai levar suas dúvidas, é um espaço em que a mulher vai ter orientações, é um espaço em que a mulher vai estar cuidando da saúde dela e às vezes até fazendo esse preparo físico, né? É um trabalho de parto, é algo que, pelo próprio nome, diz pra gente que tende a ser trabalhoso, né? E as informações que a gente escuta muitas vezes são experiências traumáticas, e muito disso às vezes se deve pela falta de informação na gestação. Nossa, eu não sabia que poderia nascer tão rápido assim. Foi uma dor que veio muito rápido. Ou às vezes, nossa, eu tô preocupada porque fulana teve isso, isso e isso, e eu não quero que aconteça comigo. O que acaba repercutindo na mídia são só as histórias negativas, né? Tem tido, inclusive, um debate muito grande sobre isso, de que a mídia só tem divulgado histórias de Do que o parto humanitário. traumático, né? Do que deu errado. Exato, de que não é seguro, de que os profissionais, eles na verdade são picaretas, e isso assusta as mulheres. Então, assim, é uma tentativa de trabalho de mostrar o parto, mas sempre com um viés negativo. E isso assusta as pessoas. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é conversar, é orientar, né? A taxa da OMS de indicações de cesárea chega até os 15%, né? No nosso caso, está mais 50%. Então, não tem como Uhum. considerar algo normal. E em relação a essa parte de consultório, é isso. A primeira coisa tem que ser orientar, conversar, tirar essas dúvidas, ser um espaço aberto para isso, né? Mas e aí me vem isso, né? Não é ainda não é parte da equipe mínima a presença do fisioterapeuta. Então, vai ser realmente aquela mulher que tem um pouco mais de acesso, de mais informação, que está mais planejada. Não é algo que
rotina, eu chego e vou passar para conversar, tirar minhas dúvidas. Isso não é um fato. E Uhum. como que tu vê isso, né, Carol? Tu que trabalha, eu sei que tu acompanha várias gestantes, como que tem sido? Porque o profissional precisa de colocação no mercado de trabalho. Fato, a gente, né, por mais que a gente ame o que a gente faz, a gente é um prestador de serviço. Como que tem sido para ti fazer a divulgação desse trabalho, entrar nessas equipes de obstetrícia, né? Ou seja, o obstetra ou a enfermeira obstetra, até mesmo vou te perguntar sobre a polêmica das doulas, como que tu faz essa aproximação para ter os resultados positivos que tu tens? Essa questão das conexões, tem muita gente que fala: ah, vamos mandar uma mensagem, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Todas as parcerias que eu tive até hoje foram por mostrar o resultado do trabalho. Então, eu acredito que o primeiro ponto tem que ser esse. A gente tem que fazer um trabalho de excelência que, de fato, faça uma transformação na saúde dessa mulher, na vida dessa mulher, que, de fato, traga um resultado positivo para que o nosso trabalho fale por nós mesmos. Eu sou do time que prefere mostrar do que falar sobre. Porque às vezes, quando a gente fala, tem gente que não está disposta a escutar e às vezes só vai escutar o que quer, né? Então, o nosso trabalho ele fala mais sobre isso do que as nossas palavras. E recentemente, todas as parcerias que eu tenho tido têm sido nesse sentido. A profissional viu o resultado do trabalho, viu o resultado de um preparo e confiou no meu trabalho. Então, eu tenho tido, inclusive, indicações diretas motivadas por essas profissionais, né? Mas hoje em dia, aqui em Brasília, o cenário tem ficado um pouco diferente, né? Já tem muitas profissionais incentivando que essas mulheres passem pela fisioterapia, mas, claro, sempre na rede de convênios ou particular, né? No SUS, esse acesso ainda é muito difícil. Tem um hospital aqui em Brasília que tem fisioterapeutas nas maternidades integralmente, mas não é a realidade de todos. É um hospital. E Uhum, no outro, meu estágio de obstetrícia, era uma profissional com uma carga horária de 30 horas, a semana tem 24 vezes 7. Então, assim, ela não tá lá nem 2 dias completos, ela tá um dia e um pouquinho. Se a paciente tiver sorte de entrar em trabalho de parto enquanto ela tá de plantão, ótimo. Se não, não tem ninguém mais para prestar essa assistência. uhum, Agora até está acontecendo uma pesquisa no centro obstétrico que aumentou esses profissionais ali disponíveis, mas é uma pesquisa mais observacional. Então é interessante a gente pensar nisso, que as mulheres ainda estão tendo esse acesso por meio da via particular, né? Apesar disso, tem diversas referências de maternidades públicas. O Sofia Feldman, lá em Belo Horizonte, é uma das maiores referências do Brasil em parto humanizado. E lá eles têm, inclusive, até doula contratada. Da parte de fisioterapia, eu nunca vi, tanto que não tem residência profissional de fisioterapia pro centro obstétrico lá. Tem para a parte neonatal. uhum, Mas ainda uhum. precisa crescer. E aí, entrando nessa questão da polêmica das doulas, para mim, na verdade, não é uma polêmica, porque todas as profissionais podem ter espaço na sala de parto. Cada uma tem sua função. E assim como em cada profissão, tem profissionais maravilhosas, extremamente competentes, que estudam para aquilo, que correm atrás disso. Hoje a informação é muito democratizada, né? Inclusive, às vezes a gente consegue saber coisas de outra área perguntando para o chat GPT. Não que seja o certo, mas que a informação está muito democratizada. Tem gente que busca pesquisa, vê artigo científico. O Léo Costa, que trabalha bastante com essa parte de prática baseada em evidências, eu acredito que ele é fisioterapeuta, mas ele sabe de todas as áreas. Por quê? Ele pega um artigo, ele lê e ele entende qual é a informação que está trazendo. Então, hoje em dia, a gente tem um acesso muito fácil à informação. E isso transforma algumas profissionais que podem não ter tido uma formação tão completa em profissionais excelentes. Mas também tem a outra parte de profissionais que às vezes não se informam, que não vão atrás de pesquisar, que não estudam e que às vezes fazem um trabalho até contraintuitivo com o processo que está acontecendo. Isso acontece em todas as áreas, né? E eu acredito que a grande problemática que tenha em relação à fisioterapia, doulagem,
é que muitas fisioterapeutas acabam sendo obrigadas a se tornarem doulas também para ter acesso às maternidades. Então, profissão estar se complementando, na verdade, uma acaba tendo acesso, enquanto a outra não. Né? E parando para pensar em questões de formações mesmo, o fisioterapeuta é uma profissão que tem curso de formação superior, que tem ali um conselho fiscalizando, regularizando. Então, é uma formação bastante formal, né? Tem toda essa questão acadêmica por trás. E ainda assim, a gente ainda não tem esse suporte. Mas, em partes, eu até compreendo, porque a fisioterapia é uma profissão muito recente. Quando a gente vai Uhum. na história da fisioterapia, antigamente, os médicos ensinavam profissionais a serem fisioterapeutas, quando a gente pensa lá antigamente. Aí a gente teve a regularização da fisioterapia como profissão. Agora são os fisioterapeutas que de fato se formam para se tornarem fisioterapeutas. Depois de bastante tempo, teve o surgimento da fisioterapia pélvica. E aí agora começou-se a estudar o efeito da fisioterapia durante o trabalho de parto. Porque a gente estuda a pelve da mulher, a gente estuda esses músculos, esses ligamentos, esses tecidos que podem ser facilitadores ou que podem bloquear essa passagem. E que é um estudo que tem se formalizado muito, tem tido pesquisas em cima disso, e a gente de fato está tendo resultados maravilhosos na sala de parto. Mas ainda é um trabalho recente. Então, assim, eu agradeço, inclusive, aos grandes profissionais que estão à frente dessas pesquisas na fisioterapia em obstetrícia. Inclusive, aqui em Brasília, terça-feira, teve, né, uma assembleia lá na Câmara dos Deputados para conversar sobre esse projeto de lei de se incluírem fisioterapeutas nas maternidades. E tínhamos grandes referências da fisioterapia trazendo pesquisa científica e evidência que de fato comprovam as diferenças de ter uma fisioterapeuta na sala de parto. E é justamente isso, né? O resultado do nosso trabalho acaba falando pela gente. Então a gente ainda tem um longo caminho pela frente, mas ele já está sendo construído. E isso é muito do pioneirismo, né? De enxergar uma dor do paciente que não está sendo atendida em sua completude e perceber como que a minha formação, no caso, né, como a fisioterapia, pode ser um instrumento, mais uma ferramenta para esse momento, para gerar um sucesso. E aí vem aquele velho dilema, né? Quem é pioneiro tem o ônus e o bônus, né? Primeiro eu preciso desbravar, criar, convencer, mostrar resultado, para depois eu poder colher os frutos disso. E E às vezes dentro, primeiro que colhe os frutos, né? Às vezes é quem acaba vindo depois. é verdade, eu crio, né? Isso é a história da árvore, planto a árvore, mas quem vai pegar a sombra é a próxima geração. E aí, dentro disso, Carolzinha, como é que tu vê as dificuldades? Tipo, o que que tu já enfrentou que foi um desafio para entrar nesse universo, né? Criar essa. Vou usar a palavra confiança, porque eu acho que é isso que na equipe, né? A gente busca é criar uma confiança no trabalho individual de cada profissional, que no grupo vai ter um resultado expressivo por paciente. E quais foram os presentes que tu ganhou depois que tu rompeu essa primeira objeção? Eu acredito que o maior desafio é o desconhecimento. A gente ainda tem uma dificuldade muito grande de ter profissionais que realmente reconheçam que a fisioterapia pode fazer parte desse momento. Muita gente já valoriza a fisioterapia na gestação, muita gente já valoriza a fisioterapia no pós-parto, mas são poucos os profissionais que já trabalharam com fisioterapeuta na sala de parto. Às vezes é uma profissão muito nova, né? Quando a gente pensa na doulagem, é uma profissão já reconhecida no mundo inteiro. Você assiste um filme dos Estados Unidos, você assiste um filme lá da Turquia, você vê que existe doula no mundo inteiro há muito tempo, né? Antigamente nós tínhamos também as parteiras tradicionais, hoje em dia isso já é menos frequente. Mas são profissões que são faladas e são conhecidas há muito tempo. A fisioterapia na obstetrícia ainda é muito nova. Então, essa primeira dificuldade é de mostrar a profissão como algo também importante, como algo que também Uhum. faz diferença, né? E a gente tem isso muito, muito evidente, assim, quando a gente para ver
a questão do raciocínio ali na hora. Porque massagem, uso de bola, chuveiro são recursos que estão disponíveis para todo mundo. Não é um recurso único de uma profissional, não é um recurso único de uma classe específica, é um recurso que está disponível para qualquer pessoa acessar. Mas a forma como a gente usa esse recurso, o raciocínio por trás do momento de escolha, às vezes da postura, às vezes é um ajuste do pé da mulher. A gente abre um pouquinho esse pé, a gente fecha um pouquinho esse pé, a gente toca no joelho dela só para ajustar. Às vezes esses detalhes eles fazem a diferença. Então, a partir do momento em que a gente vai se colocando no mercado, em que a gente vai ganhando a confiança de uma paciente, que a gente vai ganhando a confiança de uma profissional e que a gente colhe esses resultados, esse trabalho é notado e essa comunicação é facilitada, né? Esse apoio multi, essa equipe multi é facilitada. E isso é algo que tem acontecido com todas as áreas, porque o Brasil é um país que valoriza muito a atuação médica. Na Uhum. verdade, os únicos, não, assim, os países desenvolvidos, a atuação principal não é nem da obstetra, é da enfermeira obstetra. Então, para gestações de baixo risco, a gente não necessariamente precisa do obstetra acompanhando todos os passos. Aqui no Brasil, é o profissional de primeira escolha, né? Justamente pela nossa cultura. Então, as enfermeiras têm ganhado mais espaço. Hoje, nas maternidades aqui em Brasília, as principais, se a mulher entra pelo plantão, eles ligam para uma equipe particular contratada do hospital e essa enfermeira vai até lá para acompanhar só essa mulher. Além das enfermeiras plantonistas, ainda tem essa profissional contratada pelo hospital que vai acompanhar unicamente essa mulher durante todo o trabalho de parto. Que sonho vai ser daqui a uns dias ter isso também para fisioterapia? Então, assim, eu quero muito fazer parte disso, quero muito integrar equipes. Hoje em dia, esse contato tem sido mais por parcerias, em vez de fazer parte de fato de uma equipe multi. Mas é um sonho, assim, um sonho que está cada vez mais perto de ser realizado, não só pelo trabalho, né, que eu desempenho, que a gente desempenha como profissionais, mas por toda essa luta que tem tido para que nós consigamos estar presentes também. E é algo que faz diferença. Quem não quer ter um trabalho de parto mais rápido, menos sofrido, menos cansativo, menos dolorido? E sobre essa parte, eu tenho um detalhe para falar, mas vou falar daqui a pouco também. Então, aí te ouvindo falar, vai muito de encontro com o discurso, né? A fala dos profissionais que fazem após de aleitamento materno, que é a violência obstétrica, né? Que ele tem muito uma luta para trabalhar, tipo, desmistificando, diminuindo os mitos e desestimulando a cesárea, que é uma coisa que tu pontuou que realmente é um nível muito alto. E aí me ocorreu isso, né? Talvez, se a gente consegue realmente integrar o fisioterapeuta na equipe, essas conversas vão reduzir essa necessidade da cesárea, porque a mulher vai chegar mais orientada e com conhecimento, porque o que é desconhecido nesse momento é algo que a gente não quer, a gente quer algo que sabe que vai dar certo. Sim. E aí, e aí isso talvez consiga gerar uma realmente aquilo de que a cesárea seja só a segunda opção, não mais a primeira do dia, da hora, em que local. Uhum. É, realmente, e assim, quando a gente pensa na violência obstétrica, muita gente associa ao parto, né? Ai, eu só vou sofrer violência obstétrica se eu estiver tendo um parto. Mas não, a violência ela começa no consultório a partir do momento em que essa possibilidade é excluída da vida da mulher, com um discurso de que vai salvar o bebê, quando na verdade não existe risco nenhum, né? Eu hoje, quando eu recebo pacientes de pós-parto, eu escuto muito isso.
Ah, eu até queria um parto, mas o cordão estava enrolado no pescoço dela e teve que ser cesárea. Ai, nossa, que bom que foi cesárea, porque ela nasceu roxinha. Já pensou se eu tivesse tido um parto normal? Então, assim, a justificativa da cesárea como algo que salvou seu bebê. E que mãe não quer o bem-estar do filho, né? Que mãe não quer que o bebê nasça bem? Então, a grande questão, que é a nossa luta, inclusive, não é contra a cesárea. Porque a cesárea salva vidas, a cesárea é um direito, uma opção da mulher, caso ela realmente queira passar por uma cesárea, mas é esse discurso de que a cesárea te salvou, quando na verdade ela nem fez diferença, né? Não existia contraindicação para esse parto, mas a equipe médica, naquele discurso da conveniência, disse que existia. Então, essa é a nossa principal luta. E é uma violência que começa no consultório. Eu lembro que teve uma conhecida minha que virou para mim e falou: Ah, o bebê tá grande e tal, vai ter que ser uma cesárea. Isso foi no dia da consulta com o obstetra. Falei assim: olha, mas bebê grande não é indicativo de cesárea, se informa sobre isso, busca uma outra avaliação médica. Não dá tempo, a cesárea foi marcada para amanhã, 6 da manhã. Então, assim, é o tipo de situação que não deixa nem essa mulher pensar, nem buscar uma outra opinião. A gente tem muita desinformação no consultório, né? Assim, a gente escuta o médico e é isso, pronto, acabou. Às vezes, como fisioterapeuta, eu até falo: olha, busca uma segunda opinião. Não é bem assim, olha esse estudo, essas diretrizes, olha o que a OMS está falando. Isso está um pouco de desacordo com todas essas orientações chaves que a gente tem. Ah, não, mas eu confio nele, tudo mais. Então, assim, essa confiança faz com que muitas vezes armadilhas sejam colocadas ali. E aí, Carol, pensando, né? Essa mulher chega para vai engravidar ou está grávida. Como que é a construção desse atendimento? Então, tu mencionou, né, a questão do antes do trabalho de parto propriamente dito e no pós-parto. Como que seria essa jornada do atendimento da fisioterapia na obstetrícia? Que eu acho que essa é uma curiosidade minha e de todo mundo. Uhum. Na fisioterapia em obstetrícia, a gente tem, eu pelo menos trabalho com 3 principais pontes, que é a informação. Então, ao longo dos atendimentos, ao longo das consultas, às vezes até enquanto a gente está fazendo um exercício, a gente está conversando sobre coisas que ela pode vivenciar, sobre possíveis experiências, às vezes até sobre experiências que eu tive. Eu uso muito de exemplo, né? Coisas que eu já vi, situações que eu já presenciei, para falar que cada parto é único, que cada gestação é única e essa mulher pode experienciar diferentes situações, né? Então tem essa parte da informação, tem a parte de musculatura pélvica e abdominal, porque a gestação ela traz alterações não só físicas, mas hormonais e que influenciam essa musculatura, esses ligamentos, que trazem um risco maior de algumas disfunções e são disfunções que é melhor a gente prevenir do que a gente ter que tratar. Então, a gente busca essa prevenção, esse controle da musculatura, para que a gente consiga manter esse músculo funcional. O abdômen vai ter que crescer, vai ter que alongar. Mas se ele estiver mantendo uma boa força ao longo dessa gestação, melhor ainda, porque aí a gente vai ter uma coisa a menos para se preocupar durante a gestação e também no pós-parto, né? Uhum. Essa mulher não tem uma consciência corporal de assoalho pélvico, a gente consegue estimular isso de diferentes formas. E às vezes evitar que ela mantenha uma força baixíssima ao longo da gestação. Porque às vezes essa falta de força não é nem falta de força, é falta de consciência corporal. Porque você pede para contrair, ela fala: Ah, tá, tô contraindo. E tá lá só o bumbum contraindo e relaxando. E não a musculatura específica. Então, trabalhar essa consciência corporal faz diferença para a gestação, para o pós-parto, mas também para o parto. Por quê? Essa mulher ela precisa conhecer o corpo dela. Ela Uhum. precisa ter com os movimentos da pelve. Ela precisa ter intimidade com a região íntima no sentido de saber relaxar. Porque se a gente contrai, se a gente trava, a gente está limitando essa passagem. A gente está, às vezes, trazendo um risco maior de uma laceração, porque a gente precisa do alongamento do canal nesse caminho, o relaxamento, e não travar, prender.
né? Então, trazer a consciência corporal do que é contração, o que é tensão e o que é relaxamento é muito importante para essa fase. A gente também tem as massagens, né, que ajudam nesse preparo da musculatura. E o terceiro pilar é o pilar da dor. Muitas mulheres sentem dor na gestação. Dor é muito comum, mas tem controle, tem tratamento e a gente consegue estar intervindo nisso, né? Tem mulheres que passam a gestação inteira sofrendo horrores, mas a gente poderia estar fazendo alguma coisa para melhorar o bem-estar dela. Então, ao longo da gestação, essa é a construção do atendimento. É o preparo de informações, é o preparo físico e é o alívio, o conforto para essa mulher ao longo desse processo. Pensando no trabalho de parto, a gente tem toda essa atuação de principalmente trazer conforto e posturas adequadas, porque às vezes essa mulher está com um posicionamento que está fechando a pelve dela embaixo. Fica um processo mais dolorido, fica um processo mais demorado, porque se a gente está fechando o osso, como é que o bebê vai Vai abrir sozinho? passar. Uhum. Então, as posturas que a gente faz, a depender de cada momento, elas fazem diferença para essa experiência da mulher. E também os recursos, porque tem muita mulher que não sabe as opções de alívio de dor, né? A gente só vê as mulheres deitadas na televisão, deitadas numa postura que, na verdade, nem é a recomendada, biomecanicamente falando. Então, é muito difícil a gente ter, às vezes, uma autopercepção do que vai aliviar o desconforto nesse momento. E como fisioterapeuta, Uhum. tanto faço isso, como oriento o acompanhante. Porque, querendo ou não, pensa, às vezes essa mulher vai com o marido, com a esposa para o trabalho de parto. Poxa, ela vai preferir o meu toque ou o toque da pessoa que ela escolheu para dividir a vida. Então, essa orientação também faz parte do processo. E aí a gente fecha essa trilha, essa jornada lá no pós-parto, que na verdade o pós-parto é o resto da vida, né? Essa mulher, independente da idade que ela chegue no consultório, ela já vai ter tido uma gestação, ela já vai ter tido um parto. E a gente precisa considerar isso, porque existem mudanças estruturais, mudanças de tecidos que acontecem, né, na gestação e no pós-parto, que precisam ser levadas em conta. E é um momento de muita dificuldade, porque a mulher sempre vai priorizar a criança, Uhum. mas é difícil ela querer se priorizar nesse momento. Então, muitas abandonam o tratamento, às vezes vão para uma avaliação e não retornam mais, às vezes nem voltam para essa avaliação, né? Então, assim, acabam tendo um desamparo nesse momento por não ter um momento na rotina dedicado a elas. Ao mesmo tempo, tem outras pacientes que seguem no pós-parto para a gente fazer a reabilitação dessas estruturas, para a gente dar orientação de abdômen, de assoalho pélvico, de como que ela vai recuperar, né, esse corpo agora no pós-parto. E eu digo entre aspas, porque todo o processo é uma transformação, mas não é uma transformação querendo voltar ao ponto zero. É uma transformação de hoje seu corpo está dessa forma, vamos contribuir para que ele fique cada vez melhor, né, funcionalmente. E aí tem mulheres que o primeiro compromisso delas, sozinhas, depois do parto, é a fisioterapia pélvica. Inclusive, a minha psicóloga foi para uma palestra que eu dei, foi o primeiro date dela com ela mesma, foi ir para essa palestra. Tem uma paciente que eu acompanhei o parto, que o primeiro compromisso dela sozinha foi voltar para consulta de fisioterapia. Então também é um momento que eu evito até falar do bebê e foco muito nela. Porque elas já escutam tanto, ai, como é que tá a criança? E todo mundo Tudo é o querendo. bebê, né? Vira tudo bebê. Exato. Na fisioterapia eu faço questão de a mãe ser o foco, de a mulher ser o foco, né? E o foco enquanto mulher, não necessariamente enquanto mãe. Tem até uma paciente minha que eu tava perguntando como tava a rotina e tudo mais, ela, ai, tá a mesma coisa, mas é só disso que eu tenho falado recentemente. Então vamos falar de outra coisa. Vamos falar de trabalho, de atividade física, do tempo, de viagem, mas não vamos falar das crianças. Então, esse é o processo que a gente costuma trilhar. E isso é muito interessante, muito bonito de ver, né? Porque a gente pensa nesse processo de gestação e realmente ele é transformador e jamais a gente vai voltar para o lugar original, porque dele tem outra vida, né? Sim. E não tem como querer que o corpo da gente, da mulher, volte a ser o que era antes desse bebê. Uhum.
E aí eu vou te perguntar justamente isso, pensando em tempo, assim, né? Quando que começa esse pré-trabalho de parto, né? Então, o que que seriam as jornadas, tipo, é consulta toda semana, todo mês? Como que é essa avaliação? E depois, como que é o pós? O que que seria, não sei se tem, tá? Essa evidência de preciso, para recuperar melhor, fazer tantas sessões ou vou acompanhar por tanto tempo. Uhum. Essa questão do acompanhamento, a gente até tem direcionamentos quanto a isso, mas nada do que funciona no papel, às vezes funciona na prática, né? Às vezes pode ser interessante que essa mulher faça 3 vezes por semana de atividade física, mas ela só consegue sair de casa uma vez. Então a gente vai ajustar toda a demanda que a gente tem para esse atendimento em Uhum, específico o que que ela pode manter em casa, às vezes enquanto segura o bebê, às vezes enquanto lava uma louça. Então, assim, eu digo que essa frequência ela é muito adaptada à rotina da mulher. Se a mulher consegue fazer uma vez a fisioterapia, uma vez a atividade física, ótimo, porque na fisioterapia a gente revisa as orientações, vê como isso tem sido levado para atividade física e daí vai dando segmento. Mas o mundo ideal, 3 vezes por semana, um mínimo ali de atividade física e pelo menos um atendimento, né, na fisioterapia, a depender da fase, a depender das queixas. Tem mulheres que têm muitas demandas e eu marco mais de uma consulta, às vezes duas, às vezes três, para que a gente consiga ter um cuidado maior em cima disso. Mas muitas vezes a gente consegue fazer esse controle com a manutenção dos hábitos em casa. Difícil é uhum, esses hábitos formados, né? Difícil é quando a gente passa o exercício e a mulher acaba não fazendo, porque é como se a gente estivesse voltando para a estaca zero o tempo inteiro. Mas eu tento dar o máximo de autonomia possível para as mulheres, então, assim, essa questão dos atendimentos é muito individual. Tem gente que faz consultas mensais, tem gente que faz quinzenais, tem gente que faz semanal. É muito de acordo com a rotina da paciente e de acordo com o que se faz em consultório. Mas no pós-parto, a gente precisa ter essa questão da atividade física e às vezes o único momento que essa mulher tem é o momento de ir para fisioterapia. Então, às vezes vale a uhum, pena os atendimentos para a gente aproveitar esse momento. E pensando nessa questão de tempo, né, para iniciar ou para retomar, eu costumo dizer que quanto antes melhor. Inclusive, tem uma paciente minha que ela me mandou mensagem, falou: "Ah, eu queria muito ser atendida por você, quando eu engravidar, eu vou marcar". Aí eu, que tal a gente começar agora? Pelo menos uhum. avaliar, entender como funciona, porque seu corpo vai passar por tantas mudanças na gestação, seria tão importante se a gente soubesse como está hoje. E aí a gente fez essa avaliação e ela não tinha nada de força. Era uma força grau zero. Não tinha movimento da musculatura dela. E a gente conseguiu trabalhar esse fortalecimento antes mesmo dela engravidar. Ela foi uma paciente que não teve nenhuma queixa física, assim, de parte pélvica durante a gestação. Ela teve no final uma dor na lombar e a gente ajustou postura, ajustou ativação abdominal, mas foi uma paciente que não teve incontinência urinária, não teve perda de flatos, não teve nada disso. Então, quanto antes se começa, melhor. Até porque nem tudo é invasivo. Às vezes a mudança que essa mulher precisa é uma mudança de rotina, é beber uma água, é ir mais vezes ao banheiro, ou é não ir ao banheiro o tempo inteiro. Então, muitos desses ajustes a gente pode começar a qualquer momento. E pensando no pós-parto, eu costumo sempre aguardar a liberação da obstetra, geralmente espero o sangramento passar, mas esse retorno ele é muito mais fácil quando ele acontece ou logo de imediato, porque aí a mulher já tem um panorama geral ali de, ok, eu consigo incluir isso na minha rotina, ou quando a mulher volta para o trabalho, principalmente aqui em Brasília, que tem essa questão de atestado, etc. Entendi. E aí a mulher já está fora de casa e aproveita isso para ir pro. Uhum. Tudo bem. E aí eu queria que a gente está indo para o fim, que tu deixasse uma mensagem, né, para aquelas profissionais que vão nos ouvir, ou estão aqui ao vivo, vão assistir gravada depois, que tem esse interesse de conhecer mais sobre a fisioterapia na obstetrícia e que qual caminho ou qual sugestão que tu daria para elas
começarem a entrar nessa área que é bem nova, né? Nessa nova área de atuação. Eu vou dar dois recados. O primeiro é para as mulheres em geral, porque até nós, profissionais da saúde, fisioterapeutas, a gente também é mulher e a gente também tem a possibilidade por passar por um processo de gestação, de parto e de pós-parto. Então, o primeiro recado é para as mulheres no geral de que confia no seu corpo. Ele sabe o que ele está fazendo. A nossa natureza ela é muito sábia. A humanidade não existe há milhões de anos por acaso. A gente soube parir esse tempo inteiro e a gente pode continuar acreditando que a gente consegue. Muitas mudanças de rotina estruturais, às vezes até físicas, aconteceram, né? Principalmente com esse ingresso da mulher no mercado de trabalho. A gente passa hoje muito mais o tempo sentadas do que fazendo atividades como era antigamente. Mas ainda assim, o nosso corpo é inteligente, ainda assim a gente tem recursos, ainda assim a gente consegue controlar essa dor. E a atuação da fisioterapia é um ponto muito importante nisso também. A gente consegue trabalhar essas posturas, esses recursos para aliviar o desconforto. Inclusive, um dos dados de melhora do parto com a questão da fisioterapia é a redução da necessidade de analgesia e a redução de fadiga. Porque o que eu ia comentar sobre essa questão do cansaço é que muitas mulheres, quando têm aquela primeira contração, já vão para a maternidade ser avaliadas. Acham que a primeira contração já significa um trabalho de parto, sendo que existe um processo todo até chegar no trabalho de parto. E muitas vezes a orientação que essa mulher recebe é: você está com 1 centímetro, você está com 2 centímetros, vai caminhar por uma horinha, daqui a pouco você volta para reavaliar. Aí essa mulher fica lá caminhando. Ela nem tá na fase ativa. Esse bebê nem tá encaixando na pelve, nem tá descendo, os hormônios nem estão preparados, esse útero nem tá contraindo. E a mulher já tá fazendo exercício, tentando acelerar o trabalho de parto. E aí, às vezes, isso é um processo que se arrasta por dias. E a mulher já fez tanta coisa tentando provocar Fez esse uma parto que ela maratona para ganhar um neném. contrata uma maratona, um crossfit parto. E aí, ela já chega no trabalho de parto cansada. Às vezes não se alimentou, às vezes não dormiu direito, às vezes fez atividade demais. E aí, isso também influencia os resultados, né? A gente tem muitas cesáreas que ocorrem durante o trabalho de parto por fadiga materna. Então, saiba respeitar os seus limites, saiba escutar o seu corpo. Nós, fisioterapeutas, escutamos o corpo muito bem. A gente tem essas indicações de exercício realmente só para o momento em que é necessário. Você pode descansar enquanto as coisas ainda não intensificaram. Então, respeita esse processo. É aos poucos, não precisa ser de uma vez. E bom parto. Ah, muito bom. Já o recado para nós profissionais é: a gente não consegue fazer uma boa atuação só pela intuição, né? Só pelo tato. Às vezes a gente vai deixar passar informações porque a gente não estava ali estudando a teoria, estudando o corpo dessa mulher. Então a gente também precisa se preparar com informação, né? E hoje a gente tem várias formas de buscar essas informações. Existem diretrizes ao cuidado no trabalho de parto feitas pelo Ministério da Saúde, feitas em artigos científicos já publicados. Então, a primeira forma, que é essa forma autônoma de buscar o conhecimento, é através do que já foi publicado, né? Então, a gente pode estar lendo, a gente pode estar buscando essas informações. E a segunda forma é através de formações, né? Na nossa pós de fisioterapia do Instituto Ciclos, nós temos um módulo que é só sobre gestação e parto, né? O pós-parto acaba sendo um módulo à parte, porque é um mundo inteiro para se trabalhar. A gente tem várias formações hoje de profissionais muito qualificados. Eu, inclusive, estou retomando uma formação que eu tenho para essa questão dos cursos na obstetrícia, né? Como atuar na gestação, no parto. Então, fica o convite para conhecer os nossos cursos, para conhecer a nossa formação. Tem uma nova turma abrindo por agora, inclusive, na pós-graduação, que é, inclusive, a primeira turma que eu entrarei como professora, né? Não mais como tutora. E é um grande passo, inclusive fico muito feliz pelo convite, Paty e Joana também, né? A Jo tá aí por trás dessa coordenação também.
E agradeço muito esse espaço e deixo essa indicação mesmo para que a gente faça um trabalho sério, para que a gente faça um trabalho respeitoso e para que a gente oriente essa mulher da melhor forma possível. Querida, sempre é um prazerzaço conversar contigo. Muito obrigada. Eu tenho certeza que esse papo vai ajudar muitas mulheres, né? A gente deixa gravadas lives para isso. Bota lá no canal do YouTube também para que as pessoas que gostam de consumir por outro lugar e vai deixar disponibilizado na plataforma para os alunos que já passaram por você ou que ainda vão passar, Tá? também poder ter um pouquinho de contato com isso. Muitíssimo obrigada, um beijo, um excelente final de semana. Bom final de E, semana, colaborar a live comigo. e a gente vai se encontrar em breve na sala de aula aqui do Instituto Ciclos. Um beijo grande, Beijo, querida. Paty. Muito obrigada pelo espaço e muito obrigada por essas discussões tão construtivas. Bom, Beijo, gente. Tchau, tchau. tchau.